Meu nome é Joseph Smith. Quando eu era jovem, houve, no lugar onde morávamos, um alvoroço incomum por questões religiosas. Comecei a preocupar-me seriamente com o bem-estar de minha alma. Refleti sobre muitas coisas em meu coração. Sentia vontade de chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo. Mas ao perguntar sobre o plano de salvação, descobri que havia um grande conflito religioso. Deus nos dá poder sobre a tentação, mas somos fracos diante dela. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Portanto, devemos nos arrepender e ser batizados. Este é o único caminho para o seu reino. Isso muito angustiou minha alma. Não sabia quem estava certo ou quem estava errado. Eu considerava de suma importância que eu adquirisse plena certeza sobre os assuntos de consequências eternas. Eu também queria religião. Eu queria sentir e exclamar como os outros, mas não sentia nada. Um dia li na epístola de Tiago: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á dada. Isso pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Eu clamei ao Senhor por misericórdia, porque não havia ninguém mais a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. Foi a primeira vez em minha vida que experimentei orar em voz alta. Oh, Deus. Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Minha mente ficou cheia de dúvidas e todo tipo de imagens inadequadas. Pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita, mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse. Senhor! Minha boca foi aberta. Tem misericórdia de mim. E minha língua foi solta. Perdão! Vi um pilar de luz. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens. Um deles falou-me. Joseph, este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph, perdoados são os teus pecados. Eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo, a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. O mundo se acha em pecado. Desviaram-se todos do Evangelho e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Não procure nenhuma delas. Espere com paciência. No futuro, a verdade completa do Evangelho será revelada a ti. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças. Paz e calma encheram minha mente. Meu coração se encheu de alegria. Durante muitos dias, senti uma imensa alegria e o Senhor estava comigo.
havia recebido uma promessa de que a plenitude do Evangelho se me ia dada a conhecer. Tinha realmente visto uma luz. E no meio dessa luz, vi 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. Eu o sabia, e sabia que Deus o sabia. E não podia negá-lo. Quando o anjo Moroni se reuniu com Joseph Smith pela primeira vez no Monte Cumora, em setembro de 1823, deu-lhe instruções importantes sobre a restauração da autoridade do sacerdócio na terra, fazendo, inclusive, a seguinte declaração: quando as placas de ouro forem interpretadas, o Senhor dará o santo sacerdócio a algumas pessoas, e elas começarão a proclamar este evangelho e a batizar com água. E, depois disso, elas terão poder para conferir o Espírito Santo pela imposição das mãos. Em meados de 1829, Joseph participou do cumprimento parcial das palavras do anjo. Quando ele e Oliver Cowdery estavam traduzindo o livro de Mormon, encontraram uma menção ao batismo para a remissão dos pecados. Em 15 de maio, procuraram maior esclarecimento sobre o assunto, orando ao Senhor. Enquanto oravam, as margens do rio Susquehanna, apareceu-lhes um mensageiro celestial que se identificou como sendo João Batista, na época do Novo Testamento, impondo as mãos sobre a cabeça de Joseph e Oliver. João disse: a voz de meus conversos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão de pecados, e ele nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Depois de serem ordenados, Joseph batizou Oliver e Oliver batizou Joseph, como João Batista instruirá e conferiram um ao outro o sacerdócio arônico. Em seguida, João disse-lhes que esse sacerdócio arônico não tinha o poder de impor as mãos para comunicar o dom do Espírito Santo, mas que isso me seria conferido mais tarde. No dia 15 de maio de 1829, o sacerdócio arônico foi restaurado por meio de João Batista, sendo ele conferido a Oliver Cowdery e Joseph Smith. E neste mesmo dia, batizaram um ao outro. A partir daquele momento, o poder de batizar estava de volta na terra. Entretanto, eles foram advertidos pelo próprio João Batista de que o sacerdócio menor não os dava poder de imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Esta ensinação é a adaptação livre de como o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado. Irmão Joseph, você lembra quando o mensageiro de nome João Batista havia prometido que no seu devido tempo receberíamos o sacerdócio de Melquisedeque? Já se passaram vários dias e ainda não fomos ordenados. Calma, Oliver. Lembre do que aprendemos em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado e todo o propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Se ainda não recebemos o sacerdócio maior, deve ser porque ainda não aprendemos alguma lição. Verdade, Joseph. Mas não vejo a hora de poder ser ordenado ao santo sacerdócio de Deus e poder finalmente receber o dom do Espírito Santo. Percebo que você tem estudado o Novo Testamento ultimamente, Oliver. Acredito que você esteja mencionando a passagem de Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, certo? Lá nós aprendemos que Pedro e João foram enviados para Samaria para conferir o dom do Espírito Santo aos membros que já haviam recebido o batismo, mas já que lá não havia ninguém com a autoridade do sacerdócio maior para confirmar-se.
Exatamente como nós, com o sacerdócio orânico, nós podemos batizar um ao outro, mas não podemos impor as mãos para conferir o dom do Espírito Santo. Você acredita que o mensageiro vai demorar muito? Não vejo a hora de poder realizar coisas grandiosas com o sacerdócio de Melquisedeque. Eu também, Oliver. Será um privilégio ser um instrumento nas mãos de Deus e realizar a sua obra por meio do sacerdócio. Já pensou como deve ser gratificante dar uma bênção de saúde e ordenar os outros irmãos ao sacerdócio e confirmar os irmãos e irmãs como membros da igreja? Sim, deve ser fantástico poder abençoar a vida de nossos irmãos por meio do sacerdócio. Irmão Joseph, como você acha que nós podemos estar mais preparados para quando essa ocasião chegar? Nossa preparação aumentará ao aprendermos mais sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Nessa escritura que nós temos diversos exemplos de líderes que realizaram grandes obras e milagres por meio do sacerdócio. Elias, o profeta, o apóstolo Paulo, Amon e tantos outros. O exemplo de serviço e fidelidade deles nos ensina o padrão que devemos ter. Irmão Joseph, eu tenho uma ideia. E se nos dirigirmos ao bosque e orarmos com fervor novamente para recebermos mais revelações com relação ao sacerdócio? Podemos tentar, nunca é demais orar ao Pai Celestial. Oliver Cowdery e Joseph Smith se dirigem ao bosque em procura de um local calmo para orarem a Deus em busca de mais conhecimento. Suas orações são finalmente respondidas e eles recebem a visita de Pedro, Tiago e João, que possuíam as chaves do sacerdócio de Melquisedeque. Eles se ajoelham e recebem, por imposição de mãos, o sacerdócio de Melquisedeque. A autoridade e o poder de Deus estavam finalmente restaurados na terra, permitindo aos homens abençoar a vida de muitos irmãos e irmãs ao redor do mundo. No templo de Quito, sagrado lugar onde os fiéis buscam a Deus adorar. Moisés surge com luz celestial anunciando a restauração. É divina. Elias, o profeta, então aparece, portador de bênçãos, de fé e prece. Suas chaves do sacerdócio restituídas, abrindo portas celestes prometidas. Elias, o profeta, como um relâmpago, com poderes e mensagens num instante trago, anuncia a plenitude dos tempos, o advento do Messias sem desalento. Junto no parapeito, esses três personagens selam o poder, nos une de verdade. A chave do poder selador restauradas em Kitlan, revelação renovada. Assim, na majestade do templo, vemos a restauração divina, onde queremos a união de passado, presente e porvir. No poder selador, podemos prosseguir. Que esta cena sagrada nos inspire a seguir com fé, sem excitar ou duvidar, pois no templo de Kirtland vemos claramente a restauração do poder, sublime e potente. Muito obrigado a todos, Obrigado.